Como você pode acabar com os vícios nas mídias sociais? Bom, o primeiro tópico que eu vou abordar com vocês é a questão de achar algo importante para fazer. Porque o simples fato de você preferir e colocar mais importância em rolar o feed, ou rolar o Reels, ou rolar o TikTok, ao invés de ler um livro, é porque você vê mais importância nisso do que ler um livro. Simples. Ponto. Ponto final. É isso. Porém, se você colocar uma certa dose de importância em ler um livro, vai facilitar muito mais você conseguir trocar esse hábito. Por quê? Como assim na troca de hábitos? Tá? Eu vou abordar aqui nessa questão de troca de hábitos, mas eu já volto para o começo ali que a gente começou. O que acontece? Muitas pessoas falam: a academia me salvou. A igreja me salvou, por exemplo. Tá? Eu respeito todas as religiões, mas vamos colocar aqui. A igreja me salvou. A igreja fez isso. Não, cara. Não. Não. Você simplesmente mudou um hábito para o outro. Então, ou seja, o seu vício, a sua energia que você depositava, que fazia você sempre se tornar viciado em fumar cigarro, por exemplo, você conseguiu um hábito que preenchesse essa questão, a academia. Que fez também você gastar energia, a mesma energia que você gastava aqui no cigarro, você começou a gastar na academia. Você simplesmente mudou a função. Agora, a energia é a mesma. Não é que a academia te salvou. Você só mudou de hábito. Simples. A igreja. Muitas pessoas, não sei, a igreja. Pá. Não. Você encontrou outra vocação, que melhorou o seu vício, que melhorou o seu hábito e tirou o seu vício da sua vida, tirou o vício da sua jogada. Simples. Esse é o ponto. Não existe, a academia me salvou, não sei o que me salvou. Não. Você só trocou de hábito. Você só trocou de hábito. Lógico, não estou dizendo que isso não é importante. É lógico que isso é importante. Você conseguiu encontrar um meio saudável, bom, na troca. E é isso que eu quero que você faça nas redes sociais. Porém, você precisa ver importância em ler um livro do que ficar nas redes sociais. Mas como você vê importância em ler um livro do que ficar nas redes sociais? É simples, é um fato bem lógico isso. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, você tem que ter um motivo para ler o livro. Porque se você simplesmente começar a ler, o seu cérebro não vai ver nenhum motivo, você vai desistir. Ponto. Qual o motivo? Por que você quer ler um livro? Desenvolvimento pessoal? Progresso? O que é? Fala. Pensa nisso. Qual que é? Qual que é o objetivo? Se tornar mais bem-sucedido, ter mais conhecimento, melhorar sua comunicação, sua oratória, ter mais oportunidades no seu emprego que você está perdendo demais, quebrar objeções. Você tem que ter um motivo para fazer aquilo. Outro ponto muito importante, tá? Outro ponto muito importante. Você deve pegar as coisas que você mais gosta de ver nas redes sociais. O que você mais gosta de ver nas redes sociais? O que você mais gosta de ver no Instagram, no TikTok, no YouTube? O que você mais gosta de ver? É sobre filme. É sobre lifestyle. É sobre disciplina, sobre sucesso, sobre desenvolvimento pessoal. Beleza. Então o que você vai fazer? Você vai procurar um livro sobre esse estilo, sobre esse tema. Por quê? Porque você simplesmente vai mudar o contexto, só isso. Então, em vez de o contexto ser a tela de um celular, o contexto vai ser um livro. Porque os assuntos vão ser o mesmo. Então, vai cativar o seu cérebro. É uma forma de você enganar o seu cérebro. É uma forma de, mesmo assim, mesmo sendo um livro, ele liberar dopamina, porque é uma coisa que ele gosta. Você só mudou o contexto da parada. Porém, ele vai continuar sendo o mesmo. Não vai mudar nada na sua vida. Então, essa é a questão, é enganar o seu cérebro. E aí, logicamente, conforme o tempo, você lendo, você vai se acostumando e aí você pode sim mudar de tema. Você pode sim se aprofundar no meio financeiro, no meio de desenvolvimento pessoal ou de outra coisa que você tenha um interesse, mas que não seja tão importante assim para você. Porque daí o seu cérebro já vai ter que se acostumado a ler. Então, daí ler outro tema que não seja do seu interesse principal já vai se tornar muito fácil para ele. Mas no começo você deve ler livros relacionados ao que você tem interesse, que você goste, para justamente continuar liberando essa dopamina, só que em um contexto diferente, em um meio diferente. Então você vai trocar as redes sociais pelo livro. Simples, cara. Então, veja bem, revisando, ter um motivo para ler, ter um motivo específico para ler, para não ocorrer desistência, e também mudar o contexto, mas o tema tem que ser o mesmo,
para justamente seu cérebro não se entediar e não gerar também esse processo de desistência. Então você precisa implementar esses dois meios para você mudar de hábitos, para você mudar de contexto, para você fazer um vício se tornar um hábito bom. Porque coloca na sua cabeça, o nosso cérebro ele não gosta de fazer esforço. Então, ou seja, ele justamente nasceu para não fazer esforço, cara. Ele nasceu para não fazer esforço. Então, sempre quando você pensa, eu vou ir para academia, já vem aquela objeção, não vamos hoje, não sei o quê. Por quê? Porque ele não gosta de fazer esforço, ele não quer fazer esforço, porque ele pensa que se ele fazer muito esforço, vai demandar muita energia dele, logicamente. Se demandar muita energia nele, logicamente, ele vai pensar que você vai estar morrendo, porque você está fazendo muito esforço. Ele vai pensar, cara, tô morrendo, vai ver aquela sensação, tô morrendo, tá saindo energia daqui, tá saindo energia de lá, mas não, simplesmente que você está melhorando o seu hábito. Então, tudo que gera muito esforço para ele, ele não gosta, ele não quer. Então, você precisa implementar esses métodos para justamente enganar ele, manipular ele de uma forma que você consiga engajar para um hábito bom, para um hábito positivo. Segundo ponto, treinar a sua atenção. Então, ou seja, todo mandamento que o seu cérebro for fazer para você, você deve fazer ao contrário que ele faz. Então, ou seja, ele disse para você, ele mandou a seguinte mensagem, que você não deve fazer aquilo, que você não deve ler um livro, sim, ir para as redes sociais, ir para as mídias sociais. Você faz você faz o ao contrário do que ele pediu para você. Você vai ler o livro. Por que, Natan? Por que fazer isso? Porque simplesmente vou dar um exemplo bem básico que acontece na nossa vida e que você deve interligar com isso. O que acontece? Quando você está dando uma dica para uma pessoa, quando você está ajudando uma pessoa, quando você está tentando melhorar a vida de uma pessoa e está dando umas dicas para ela, e ela está mexendo no celular, ou ela está fazendo outra coisa, não está prestando atenção em você, ou ela simplesmente não faz o que você aconselhou ela a fazer, o que acontece? Você para de dar as dicas para ela, logicamente. Você vai olhar assim, cara, essa pessoa nem está me escutando, essa pessoa nem está me ouvindo, por que eu vou continuar dando dica, gastando energia aqui? Por que eu vou fazer isso? Vou parar de dar dicas para essa pessoa. Ponto. É isso que acontece, não é? Então, no seu cérebro vai ser a mesma coisa. Ele vai ver que você não está praticando, ele vai ver que você não está fazendo, vai ter uma hora que ele vai, cara, chega, não vou mais dar dica para essa pessoa. Porque ele não está me ouvindo, ele não faz o que eu estou falando, eu só vou estar gastando energia. E lembra, nosso cérebro ele não gosta de gastar energia. Então, se ele perceber que ele está gastando energia demais para uma coisa que não vale a pena, ele vai parar. Ele vai parar. E aí vai ficar muito mais fácil para você manter continuidade nisso. Porque daí você não vai ter mais objeções, você não vai ter nada para lhe impedi-lo de continuar fazendo uma coisa. Então isso é muito importante você desenvolver, cara. Muito importante você desenvolver. Faça coisas ao contrário do que o seu cérebro pede. Porque isso vai gerar mais insatisfação para ele e ele vai parar de fazer isso. Ele vai parar de dar dicas para você. E aí o caminho vai se tornar livre, amplo, simples, claro, para você manter essa continuidade e justamente manter esse hábito positivo de coisas positivas. Porque, cara, ter atenção é como um músculo. É como você treinasse um músculo na academia. Cada vez que você treina, mais forte ele fica, mais ele cresce. Então, ou seja, você precisa praticar a atenção para ele ficar o mais forte possível. Natan, qual o meio que eu posso praticar a atenção? Eu vou te dar 2 meios que você pode praticar a atenção. Aí você pode escolher o que você preferir. A primeira é a meditação. Então comece com 2, 3 minutos logo pela manhã. Coloque uma música leve, talvez, para você se concentrar melhor. Ou, se você não quiser colocar a música também, tranquilo. Faça ele por 3, 5 minutos de manhã, quando você se acordar. E a segunda questão é você também fazer de manhã, você ter aqueles relógios redondos assim, que tem os ponteiros, e você ficar prestando atenção no tic-tac que ele faz. Então, cada tic-tac, tic-tac, cada tic-tac que ele fazer, você sempre ficar prestando atenção nesse barulho que ele faz. Tic-tac, tic-tac. Você ficar prestando atenção nisso. Quando você desviar o foco e pensar em outra coisa sem ser nesse barulho, aí você recomeça, coloca um temporizador, recomeça novamente. Essa é a maneira. Conforme um tempo, você vai vendo que você vai ficando mais segundos naquilo. Quando você está ficando 2 minutos só prestando tic-tac. Quando você está ficando 5, 10, isso significa que a sua atenção está melhorando, o seu foco está melhorando. Então eu te trouxe 2 meios. Lógico, se você quiser fazer os dois, melhor. Mas dá para você escolher entre um ou outro. Se você não gosta de fazer a meditação, acha muito enjoativo, faz o negócio de tic-tac. Se você não conseguir fazer do relógio, não gosta de fazer do relógio, faz a meditação. Te dois meios para você desenvolver essa questão de atenção, de foco